Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta a mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo bem com você aí? Tudo tranquilo? Ô, João, toda vez que a gente grava, você tá fumando a sua narguilha, quando eu falo João Miragaia, tu solta uma fumaça na, na câmera. É proposital, cara? É que eu tô com a fumaça entalada, né? Tem que falar, pô. Entendi. Pois é, tem que soltar a Ah, fumaça. Não dá vai pra falar. Já soltar a tentou falar com a fumaça. boca cheia de fumaça? Pô, é difícil. Fica a voz de pato, né? Fica meio estranho, fica Vou meio tentar estranho. aqui. Essa é É, minha. aí, Aí ó. ninguém me. Até dá pra falar, mas a garganta pega, né? E Pois narguilha é. não é um fumo que se traga, então é. Já tem Então, muito enfim. tempo que eu não fumo narguilha. Mas é Tu isso. falou que passou mal uma vez aí, ficou tonto, né? É, a Copa, fiquei vendo o jogo inteiro fumando narguilha. Pô, terminei o jogo cheio de enjoo, nunca mais consegui fumar. Tá bom. Bom, é isso, João. É aquela. Estamos gravando aí nosso podcast, nosso episódio 339. Voltamos à quinta-feira. Ou Não, quarta-feira. 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 4 de outubro. É 4 de fevereiro, Fevereiro, João. outubro. Já reparou que Fevereiro. eu sempre meto outubro, Pô. cara? Eu sempre meto outubro. Cara, o É porque 7 de vai ter outubro. eleição em outubro? Sete Não, de 7 de outubro, eleição em outubro outubro. cara, todo, eu falo É outubro isso, o né? tempo Tudo é todo, cara. outubro. Ficou. A gente falou tanto essa maldita data, né? Pô, Nos últimos 2 anos e meio cara, tudo é outubro agora, outubro, tudo é outubro, outubro. outubro. Pô, É isso, vem cá. E nesse outubro aí, que na verdade é fevereiro, João, tá fazendo calor no inverno, cara? fez, Fez né? calor essa semana, hein? Fez, teve aqui o Ó. Ramsin, né? Aquela tempestade de areia misturada com onda de calor. Agradável, né? Eu publiquei foto aí nas redes de como estava a vista aqui do vale, aqui onde eu moro. Não tinha vista nenhuma, né? Era tudo branco. É verdade, Cara, eu é. cheguei em casa com a garganta ardendo, com o olho É ardendo. horrível. Cara, é uma poluição natural, né? Quem falou isso uma vez para mim foi o. Escreveu um texto lá no falecido Conexão Israel, você não lembra, o Rafael Fleischmann, que foi entrevistado pela gente aqui quando a gente falou É da verdade. exploração de gás lá nos nossos primeiros episódios. Um abraço aí, Rafa. E aí, Rafa Boy, né? Você viu, Rafa? Ele comentou isso num texto que ele escreveu, que Israel tem alguns tipos de poluição, né? A poluição dos carros é muito forte aqui, tem muito carro na rua, mas também tem um tipo de poluição natural, que são as ondas de calor com ventos do deserto. Tem que fazer esse Hamsin, que é um termo em árabe. Eu não sei a origem, depois a gente pode até procurar, mas tem a ver com o número 5 em árabe, né? Que é Hamsa. Agora, por que que o nome é Ramsin? E depois, daqui a pouco, a gente diz pra vocês. Mas aí fez um calorzinho aqui, cara. A sensação térmica chegou a 30 graus no meio do inverno. Pois é. E foi, enfim, ardeu a garganta, ardeu o olho, mas aí choveu, passou. Choveu, deu aquela Voltou a fazer chuvinha. frio, mas não tá tão frio, não. Achei que fosse fazer mais frio agora. Agora o problema é que a sensação fica mais fria também, porque tá seco pra caramba, né? E aí dá aquele frio Mas, mais seco também. mas sexta-feira Mas, chove de novo. Eu tava vendo aqui, pra Aqui no cá pra norte baixo, chove. eu acho que não vai chover, não. Aqui no norte chove. A semana passada, no fim de semana, choveu só aqui. Não choveu no resto do país, não. Choveu só aqui no norte. Às vezes acontece isso, mas É, aqui vai chover na sexta. Isso, estamos nessa no inverno, é isso aí. chovendo Tá chovendo relativamente bem. bem. É. Pois é, mas o Kinneret ainda não chegou na linha vermelha. Hoje eu desisto do Kinneret, cara. Desisto do Kinneret. Acho que só quando a neve derreter a gente vai ver uma melhora aí. E aí vai dar para dar uma respirada, né? Uma respirada. João, vem cá, cara. Tu gosta de basquete, cara? Tu acompanha basquete? Basquete é o esporte nacional ou é futebol, cara? Não, é futebol. É Pô, mas futebol. jogam mal pra cacete, hein, João? Eu sei que tu Mas gosta, tu você acompanha, sabia que mas pô, futebol. o Maccabi Haifa ganhou no torneio de juvenis, na Champions League juvenil, eliminou o Barcelona agora. Ó, pô. Saiu matéria no Canal 12, no Jornal Canal 12. A Eliminou o base vem Barcelona. forte, João? Olha, tem gente falando isso tem tempo e ainda não aconteceu. Isso não aconteceu. O Israel disputou a Olimpíada, né? Eliminou o Brasil lá do Mundial Sub-20, tem Ah, 4 anos. Jogou a Olimpíada, fez um fiasco a participação de Israel, mas jogou. Foi a segunda vez na história. Enfim, sei lá, tá melhorando, né? Tá melhorando aos pouquinhos aqui. pô, a galera corre, mas, cara, porra, como é que chama isso? Domínio da bola, aquela É um futebol muito técnica mesmo não físico. tem, cara. É um futebol Puta, muito físico. porra, É. cara.
dá até o famoso nisguite, né, cara? Dá até aquele nervoso de ver, rapaz. Mas enfim, né? Né? Mas aí, Esse enfim, sábado eu devo ir é mesmo? no Ironi Tveria contra o Apoel Tel Aviv. Ó, Prometi aqui pro Itaí levar ele no jogo. Essa temporada a gente não foi ainda. Enfim, Tveria fica uma hora aqui de casa, dá para ir tranquilo. Só você tem que ver se você vai conseguir ingresso, né? Porque é visitante, tem menos ingresso, a torcida do ah, Apoel, entendi. pô, é bem maior que a do Ironi Tveria, então Pô, provavelmente vai, eles vão esgotar. vai no time vai como se fosse, como é que chama? Da Torcida torcida do local, pô. Tveria, Sei lá. vai É, ser mas meio aí não dá pra complicado. torcer, né? O Pois Itaí é. quer torcer, Eu pois já é. fiz isso na vida, lá no Brasil. Já fui no Vasco Botafogo, na torcida do Botafogo, porque acabou o É ingresso pra torcida do mesmo? Vasco. É. É, isso eu não E o fazia, Romário não. fazendo gol na minha frente, todo mundo puto e eu comemorando por dentro. É, Que vida, situação, acontece. cara. Eu não teria, eu não conseguiria fazer isso, não. Mas enfim. O que aconteceu essa semana aqui foi no basquete, hein, João? Tem jogador do basquete, tem jogador israelense, né, que joga na NBA, sendo chamado aí pro All-Star Games. Isso aí é o primeiro, hein? Fez sucesso. Falou muito dele aqui, Dani Abadia, é isso mesmo? Pois é, Marquinhos, ele joga, enfim, ele é um ex-jogador do Maccabi Tel Aviv, né? Nascido no kibbutz Beit Zera, tem 25 anos. Ele tem de família sérvia, né? E, enfim, é um ala que já entrou para a NBA depois de participar, depois de jogar no Maccabi Tel Aviv, teve muito destaque. Ele foi enfim, entrou na seleção da Euroliga e aí foi para a NBA no Washington Wizards. Entrou lá e desde 2024 ele está no Portland Trail Blazers. E, enfim, ele pela primeira vez no israelense foi selecionado para o All-Star Game, né? É óbvio que houve uma campanha muito forte aqui em Israel porque é por votação, né? E ele foi votado, ele foi eleito para o All-Star Game pela primeira vez. Está aqui um orgulho nacional, né? Que muita gente tá comentando isso. Ele vem da melhor temporada dele, né? Ele teve uma média de quase 17 pontos por jogo nessa última temporada. E, enfim, então parece que justamente não foi só o lobby, né? E a campanha para que ele seja eleito, Lobby, né? pois é, ele realmente teve uma boa participação. A gente teve outros israelenses na NBA, o Omri Caspi foi o principal deles, que era um excelente chutador, né? Ele eu acompanhei bem, arremessava muito bem, mas ele não era um grande marcador, ele tinha algumas carências, era um bom jogador. Mas parece que o Daniel Avdija, ele é melhor. E agora está no All-Star Game. Certamente os israelenses vão varar a madrugada aí para ver essa partida. De orgulho, né, de ter um israelense no All-Star Game da NBA. Agora, o basquete, enfim, o basquete, ainda que seja um esporte que os clubes israelenses vão melhor, porque a seleção também não vai muito bem, é, comparado ao futebol, os clubes israelenses são fortes, né, na Europa, né? O Maccabi Tel Aviv foi 5 ou 6 vezes campeão da Euroliga, por exemplo. Mas não é o esporte mais popular, né? Mas, enfim, talvez agora passe a ser. Enfim, dependendo do sucesso dos jogadores israelenses, ele pode se popularizar ainda mais. Agora, o basquete é mais popular aqui do que é no Brasil. No Brasil. O basquete já foi mais popular no Brasil. Aqui você vê molecada jogando basquete na rua, num quadra. No Brasil é muito raro, né? Você não vai em lugares específicos e você não vê. Aqui a quadra ela tá dividida entre basquete e futebol, normalmente. A Tá a galera molecada gosta. jogando. Verdade. Bom, é isso. Vamos deixar a galera acordar aí, né? Não vou acordar não para ver o camarada Daniel Abadia, jogando, não vou mesmo. Se fosse um jogo, né, enfim, se fosse Flamengo e Inter, eu acordaria, mas, enfim, vamos ver, né? Vamos ver. Ô, João, vamos fazer uma errata aqui, cara. Um Miguel, cara. Miguel, nosso novo ouvinte aí, nosso novo colaborador, né, na verdade. Miguel Krasner é o nome dele, mais simples do que foi no episódio passado falar. Então, ele mandou uma mensagem falando aí, mandando uma errata do nome dele. Então, foi mal, Miguel, foi mal aí. Então, os nossos agradecimentos aí ao nosso novo colaborador, nosso ouvinte Miguel Krasner. Muito mais simples o sobrenome do que aparentava ser. É isso, João. Vamos então àquela nossa tradicional minutagem. Primeiro bloco, trataremos da guerra que estou em Gaza. O conflito em banho-maria continua deixando pessoas mortas. Temos aí também discussões sobre a abertura da passagem de Rafah, o que que passa, o que que não passa, o que que Israel segura, o que que o Egito segura, e também, obviamente, sobre o Irã, né? Temos aí negociações, enfim, negociações que
Ontem começaram aí por água abaixo, hoje informaram que foi por água abaixo e agora, há 2 minutos atrás, eu estava passando pelo Twitter e vi que aparentemente, pelo que informa o jornalista israelense Barak Ravid, por pressão dos países árabes, volta então, as negociações estão de volta e líderes americanos conversarão com líderes iranianos, com o ministro iraniano, na sexta-feira. Enfim, comentaremos disso tudo no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente parte para a questão doméstica. Tivemos aí no último sábado uma manifestação enorme em Tel Aviv, com cerca de 70 mil pessoas, uma manifestação organizada pela Comissão Árabe, né? Comissão de Política Árabe, que de uma forma geral, isso, traduzindo muito por alto assim o nome dessa comissão, ela aconteceu em Tel Aviv, já tinha acontecido na semana passada em Sarnin, ali próximo à casa do João. E agora acontece em Tel Aviv, eu estive presente, foi uma manifestação muito interessante, a gente vai comentar sobre isso. Temos também aí questões sobre aquele caso da procuradora do Exército, né, que foi pega e demitida por ter vazado um vídeo, e sobre a Galit Barav Miara, né, porque falaram que poderia ter alguma relação ali entre as duas. E a polícia investigou e não tem nada, a gente vai falar sobre isso. Temos também questões sobre a Suprema Corte, Netanyahu e Ben-Gvir. Temos também questões sobre a polícia e o irmão do novo chefe do Shabak, né, o David Zini, que o irmão dele está sendo acusado de contrabandear, né, mercadorias para dentro da faixa de Gaza, e também aí questões relacionadas à política israelense, já que, enfim, acho que agora a gente já pode dizer que eleições estão se aproximando, né, porque a gente está em fevereiro, as eleições têm que acontecer até outubro. E se o governo cair agora, a gente tem eleições em maio, ou seja, entre maio e outubro, as coisas estão realmente se aproximando, caso a gente tenha eleições, né? Isso é sempre uma dúvida. Mas enfim, a gente vai comentar aí de algumas questões sobre o tema. Terceiro bloco, personagem da semana, palavra da semana, correio dos ouvintes e outras cositas más. Bom, é isso, João. Vamos então para o nosso primeiro bloco para tratarmos da guerra esta semana. Pois é, guerra em banho-maria, né? Aquele negócio todo, desde outubro aí, né? O cessar-fogo foi imposto e a gente já está indo aí para o quarto mês de cessar-fogo, mas a crise continua. A gente volta, né, a ter ataques mais pesados na faixa de Gaza. A gente teve nessa semana, só no sábado passado, foram 26 mortos, mulheres e crianças, e também outro ataque essa semana, se eu não me engano, foi ontem. Deixou também cerca de 30 pessoas mortas na faixa de Gaza, e a questão da passagem de Rafah, né, que era para ter sido aberta com o início da segunda fase do cessar-fogo, depois da devolução do corpo do último refém israelense, e a coisa agora, até o momento, isso não tá caminhando, né, João? Tá aí uma coisa meio mambembe, vamos dizer assim, porque faz, não faz, e na verdade nada faz. É isso, cara. A guerra em banho-maria, os superpoderes demoram muito para decidir o que vai acontecer e como vai acontecer, e quem continua pagando o preço é a população palestina na faixa de Gaza. Pois é, Marquinhos. A gente, enfim, a gente já anunciou várias vezes a situação, né? A gente tem um caso de uma tensão, um pequeno conflito entre terroristas que saem de túneis com o exército israelense na linha amarela, né? Que é o lugar que a divisão entre onde controlam as forças israelenses na faixa de Gaza e a parte que está controlada pelo Hamas. E como resposta a isso, há bombardeios aéreos que deixam o número de mortos alto, né? Bastante alto. Entre sábado e domingo, a gente teve a primeira resposta, né, de Israel, que deixou um número de 26 mortos na faixa de Gaza, incluindo mulheres e crianças. E aí a gente teve uma outra tensão, outra troca de tiros, um dia depois, que deixou um soldado ferido. E aí Israel realizou mais bombardeios, que deixou 9 mortos. Então, enfim, a gente já tinha comentado, são mais de 400 mortos em Gaza
desde o início do cessar-fogo. Se não me engano, tem dois soldados que foram mortos também desde o início do cessar-fogo, dois soldados israelenses. Ou seja, é um cessar-fogo que tem uma média de 1,5, uma média de mais de 2 mortos por dia, né? Perdão, tem uma média, é um cessar-fogo que tem uma média de. A gente tinha feito essa conta, se não me engano, entre 3 e 4 mortos por dia. É óbvio que tem dias, ou até semanas que não morre ninguém por conta dos ataques, mas tem semanas que morrem 30 ou até 100 pessoas teve num ataque, numa rodada ali de ataques israelenses, que deixou 100 mortos no espaço, no intervalo ali de 1, 2 dias. É, esse ataque israelense foi condenado por vários países aqui do Oriente Médio, e também não do Oriente Médio, por exemplo, a Indonésia se somou, os Emirados Árabes, a Jordânia, o Egito, o Paquistão, condenaram os ataques israelenses, e disseram para os Estados Unidos: ó, isso aí atrapalha o plano de vocês para colocar a fase 2 em vigor. Enquanto houver ataques israelenses, a gente tem o receio de que isso não vai poder acontecer. Então isso tem que parar. E enfim, e a gente vive esse momento, né? A gente vive essa situação que o Israel não é freado nessas horas, né? Israel, a resposta israelense é uma resposta muito, muito desproporcional às tensões que acontecem ali, deixando civis mortos, e isso é a quem interessa, né, que esses ataques continuem acontecendo. A quem não quer que a fase 2 seja implementada, quem tem alguma esperança do retorno da guerra, que é basicamente o governo Netanyahu, que qualquer pretexto que eles possam ter para fortalecer o seu discurso, a sua narrativa, de que, olha só, a gente não está amolecendo aqui com o Hamas, a gente não vai deixar nada entrar em vigor porque o Hamas está ainda lá. Isso favorece a narrativa do governo israelense e enfraquece a do próprio governo do Trump, que está garantindo que terminou a guerra e de que a fase 2 vai entrar em vigor. Mas o governo Trump não atua de maneira tão incisiva nesses momentos quanto o governo israelense. Ou seja, o governo israelense ele foi obrigado a ceder em pontos que eles não queriam ter cedido, mas eles ainda conseguem encontrar umas válvulas de escape para tentar implodir o acordo de alguma maneira, ou pelo menos atrasar o andamento da fase 2. É nessa situação que a gente está agora. Essa semana o governo israelense pediu para que os símbolos da autoridade palestina não sejam implementados no novo governo tecnocrata que assumiria o controle de Gaza durante a fase 2. O governo israelense resolveu se manifestar com relação a isso porque os símbolos estavam aparecendo, né? O símbolo do governo tecnocrata é o símbolo do Fatah, basicamente. É o símbolo do. Não sei, agora não lembro se é o Eles símbolo do mudaram essa Fatah, semana. ou da autoridade palestina. E o governo É israelense está muito da. preocupado com essa questão É. simbólica, porque eles garantiram que a autoridade palestina não vai estar presente na faixa de Gaza. E ela está, né? Essas pessoas do governo tecnocrata, quando não são ligadas diretamente, quando não são membros do Fatah ou de outros grupos que compõem a OLP, e no caso a autoridade palestina, eles são pessoas que têm alguma espécie de vinculação ou ideológica ou burocrática ou até mesmo oficial com a autoridade palestina. E você, como você não pode mudar a realidade, você tenta alterar o plano simbólico. Você tenta cancelar os símbolos para que você possa dizer não, não é a autoridade palestina, quando na prática é. Isso não quer dizer que a autoridade palestina vai assumir o controle em Gaza, o que é ainda pior, né? Porque seria bom se o governo israelense estivesse escondendo só que eles estão sendo permissivos com a entrada de integrantes da autoridade palestina em Gaza. Só que eles não estão. Essa não é a única ação. Eles estão enfraquecendo essa instituição do governo tecnocrata. E quando o governo israelense enfraquece esse governo tecnocrata, no fim das contas, o que eles estão fazendo é fortalecer o Hamas. O que o Netanyahu faz desde 2009, sem parar. Sem parar. Ah, mas ele deu uma pancada no Hamas militar. Do ponto de vista de gestão, de administração de Gaza, a estrutura política do Hamas não foi afetada nesses 2 anos e meio depois de 7 de outubro. Porque Israel não trabalhou, né, de nenhuma maneira para que houvesse algum corpo político que pudesse substituir o Hamas. Ah, mas o Netanyahu subsidiou, incentivou, armou gangues e clãs para lutarem contra o Hamas. Isso não vai substituir o poder do Hamas. Isso vai incomodar o Hamas pontualmente
especialmente do ponto de vista militar, mas isso não substitui o Hamas, porque só existe uma organização palestina que tem quadros o suficiente, que tem estrutura o suficiente e que goza de alguma legitimidade para poder assumir a legitimidade e também, obviamente, condições práticas de assumir o poder em Gaza, que é a Autoridade Palestina. Quando o governo israelense sabota essa alternativa, que é a única, você gosta ou não da Autoridade Palestina, é a única opção que não o Hamas, você fortalece o Hamas. Isso é muito lógico. E qualquer pessoa que consegue fazer uma conta de um mais um entende essa situação. Obviamente, tem aqueles que não querem fazer essa conta, porque não querem aceitar essa realidade. Normalmente, essas pessoas ou estão manipulando a população ou estão sendo manipuladas, né? Estão caindo na narrativa de que a autoridade palestina e o Hamas são a mesma coisa. Não são. E para Israel, é óbvio que a autoridade palestina é muito. Assim, mesmo se a gente seguir a narrativa da direita, é um mal muito menor que o Hamas. Na minha opinião, a autoridade palestina é a melhor opção que existe para Israel. Eu não diria que é um mal menor, eu diria que é uma opção boa para Israel, inclusive. Um grupo que reconhece o Estado de Israel, que coopera com a inteligência israelense para evitar atentados, que negocia, que está disposto a negociar a solução de dois estados. E para mim, essa é uma posição positiva para Israel. Eles são aliados de Israel, em determinados aspectos são, em outros não. Ah, mas eles educam para que a população, para que as crianças palestinas entendam que os terroristas são mártires. Acho que em Israel acontece a mesma coisa. Em Israel também você tem nomes de rua de pessoas ligadas a milícias que já não existem mais, mas que existiam antes da criação do Estado de Israel, que praticavam atos de terror, né? E essas pessoas são vistas como heróis. Você não usa a palavra árabe shahid, né, que é mártir, né, no conceito islâmico, né, mas você usa a expressão herói, que no mundo ocidental a gente conhece muito bem. Pessoas que são heróis da nação, quando na verdade o que elas fizeram foram ações terroristas com o intuito de criar o Estado judeu, mas usando de meios muito semelhantes aos meios do Hamas, né? Então, essas pessoas são chamadas de heróis aqui. Por que que a autoridade palestina não pode chamar essas pessoas de mártires ali, né? Eu posso ser crítico a isso? Eu posso. Agora, eu vou eliminar a autoridade palestina, eu vou dizer que eles não servem como poder palestino, eles não são interessantes para Israel por causa disso. Eu estaria sendo absolutamente hipócrita e incoerente. O governo israelense não tem nenhum problema com isso. Você tem setores do governo israelense que dizem que não existe terrorismo judaico. Ou seja, um judeu que faz. E é curioso, né, que vocês falam, um palestino que joga pedra num carro é terrorista? Eles falam, é. Um judeu que joga pedra num carro é terrorista? Eles falam, não. Ou seja, o terrorista, na verdade, é um conceito racista, né? O terrorista é o outro. Se ele não nasceu judeu, ele pode ser terrorista. Se ele nasceu judeu, ele não pode ser. Isso quer dizer, então, que só o que é do outro povo, ou que é do outro lado, ele pode receber uma alcunha negativa. Então, isso não passa de racismo, né? No sentido mais claro e óbvio de ser explicado. Só uma parte em relação a isso que você está falando, desse conceito de racismo, né, de terrorismo. Eu tinha até separado um tweet que eu vi falando que o Shabak, né, ele mudou a definição dele sobre terrorismo. Por quê? Porque agora, o que eles mudaram, né? Que terrorismo, assim, no caso, se você incendiar casas ou incendiar um carro, não é terrorismo. A não ser que o carro esteja sendo dirigido, né? Tem alguém dentro do carro, alguém dentro da casa. Né? Por quê? Porque assim tem acontecido dezenas, se não centenas já, né, de pogroms na Cisjordânia cometidos por terroristas, colonos terroristas, e eles querem impedir que essas pessoas sejam chamadas de colonos. Né? Então, assim, eles mudam também a definição de acordo com o seu próprio interesse, e, obviamente, para criminalizar determinada população e não criminalizar outra. Exatamente. Enfim, outro acontecimento interessante dessa semana foi a teórica abertura da passagem de Rafah, né, de Rafah, que ela foi anunciada. Ela já tinha sido anunciada previamente pelo chefe do governo tecnocrata, o Ari Saad, palestino. Depois, o governo estadunidense retificou enfim, confirmou essa reabertura. E aí o gabinete israelense se reuniu e disse, ok, vai ser aberto. Também contra o que eles tinham prometido. Eles tinham dito que só seria aberto para saída de pessoas, não para entrada, o que foi desmentido pelo governo dos Estados Unidos. Então ela foi anunciado que ela foi aberta nessa segunda-feira, mas, olha só, Marquinhos,
Na verdade, não aconteceu nada ali, porque Israel não permitiu a entrada de nada e o Egito disse o seguinte: bom, se vocês não vão permitir a entrada, a gente também não vai permitir a saída. Então a passagem continua fechada. Ou seja, foi anunciado que ela estaria aberta, mas ela não foi aberta, né? Os dois lados ali, o Israel e o Egito, enquanto não tiver acordo entre eles, ainda que o acordo tenha sido anunciado, né, na teoria, enquanto não tem na prática um entendimento sobre isso, a passagem não está aberta, que poderia aumentar muito a ajuda, a entrada de ajuda humanitária, que poderia facilitar o retorno de palestinos que se exilaram da faixa de Gaza para não serem mortos na guerra, que pudessem voltar para suas casas, que pudessem permitir que palestinos que não querem ficar na faixa de Gaza por enquanto, que possam sair, ou por enquanto ou para sempre, né? Tudo isso que a passagem poderia permitir, não permite, porque ela não foi aberta, simplesmente. Então, essa é a notícia da semana envolvendo o andamento da fase 2. Ou seja, a fase 2, na verdade, esse andamento ela vai a passos de tartaruga, porque a gente tem um governo tecnocrata que está praticamente impedido de começar os seus trabalhos, porque Israel dificulta essa execução dessa. Que esse governo, que o braço executivo possa atuar ali desse corpo tecnocrata. E a passagem de Rafah também está fechada, ou seja, o que mudou com relação a isso? Nada. Inclusive teve bombardeio israelense. Parece que a gente regrediu, inclusive, para os primeiros dias da fase um e não está avançando para a fase 2. Por que isso? Talvez porque o governo Trump agora esteja com os olhares voltados ao Irã. E o Marquinhos comentou isso agora. Vocês, quando estiverem escutando esse podcast, provavelmente já vão ter notícias mais avançadas que as nossas, mas a gente sabe que tem gente que não acompanha exatamente o noticiário, então sempre vale a pena a gente explicar. Os Estados Unidos e o Irã estavam em negociações, negociações basicamente para que os Estados Unidos não ataquem o Irã. Né? Ou seja, na base da ameaça, ou vocês negociam com a gente ou a gente vai atacar vocês. O Irã estava dizendo, a gente está disposto a negociações, mas somente sobre o acordo nuclear. E os Estados Unidos estão dizendo, não, não, nada disso. As negociações da gente vão ser sobre o acordo nuclear, sobre a produção de mísseis balísticos de vocês e sobre as revoltas e as mudanças que têm acontecendo internamente no Irã. E o regime iraniano disse, de jeito nenhum, a gente só está disposto aqui a negociar o acordo nuclear. Nada além disso. Estavam previstas uma ronda de negociações na Turquia, e o Irã falou, não, a gente não vai negociar na Turquia, a gente quer negociar em Omã. E aí as negociações foram implodidas, o Trump mandou mais bombardeiros para ali para o Golfo Pérsico. E agora, eu vi o canal 12, vi o jornal inteiro, e até ali parecia que estava tudo ia implodir, e de repente, uma hora depois que acaba o noticiário, é anunciado que as negociações vão acontecer na sexta-feira, aonde? Em Omã, como queria o Irã. Olha, eu acho muito difícil que os Estados Unidos e o Irã entrem num acordo sobre esses três pontos. O Irã não vai aceitar ceder sobre os mísseis balísticos. Eles entendem que isso é parte da sua defesa e é muito difícil que eles cedam com relação a isso. Com relação a mudanças no regime, menos ainda. Eles não vão aceitar interferência interna dos Estados Unidos com relação ao regime. Com relação ao acordo nuclear, pode até ser. A grande questão é se o Trump vai aceitar mais um acordo mentiroso, daquele que ele vai dizer que aconteceu uma coisa quando na prática aconteceu outra, e para a narrativa dele talvez seja suficiente, ele vai sair disso dizendo ganhei, o Irã vai sair disso falando ganhei e vai ficar tudo bem, ou se as negociações não vão dar certo e vai acontecer um ataque dos Estados Unidos no Irã. Eu tendo a acreditar que a segunda opção ela está mais próxima do que a primeira. Tem mais chance de ela acontecer do que a primeira. Mas eu não duvido de nada. E aqui em Israel, né, a gente viu alguns analistas dizendo o seguinte: se o Trump negocia com o regime iraniano, no fim das contas, o que ele está dizendo, o que ele está fazendo é dando um banho de água fria nos manifestantes. Se ele fica no canto dele, não faz nada, nem bombardeia, nem negocia, ele de alguma maneira, sem interferir na questão interna, os manifestantes eles entendem que a luta deles tem que continuar. Se ele interfere bombardeando o Irã por conta das manifestações e da repressão contra as manifestações, que tem fontes que dizem que já chegaram 30 mil mortos, enfim, é impossível confirmar isso, mas a gente sabe que é um número alto e as imagens são estarrecedoras. Se eles bombardeiam, a gente não sabe qual vai ser o resultado. A gente sabe que isso enfim, é uma violação à lei internacional, né? Mas enfim, os Estados Unidos não estão ligando muito para isso. Basta ver o que eles fizeram na Venezuela. Se eles fazem um acordo, eles na verdade jogam um banho de água fria nas manifestações. Porque se você quer
Porque se você está dizendo que você quer respaldar essas manifestações, você está apoiando essas manifestações, se você quer que o regime iraniano caia, você não pode fazer um acordo com o regime. Porque aí você dá legitimidade para ele, no momento que eles estão em crise, né? Então, é uma jogada que ela é ruim para quem quer a queda do regime. E a gente tem que fazer essa pergunta: o governo Trump quer a queda do regime ou ele quer um regime mais afável a ele? Né? Ou ele quer um acordo que ele possa sustentar a sua narrativa para que ele possa se dizer vencedor nisso? Eu tendo a acreditar que o governo Trump ele busca as alternativas que ele possa sair bem, segundo a sua narrativa. Inclusive, eu não descartaria a possibilidade dele fazer um acordo econômico com o regime iraniano, que empresas estadunidenses possam explorar o petróleo no Irã. Também não me parece nem um pouco fora de órbita. Me parece bem razoável que esse acordo inclua também uma abertura econômica e a participação de empresas de extratores de petróleo, enfim, essas grandes empresas dos Estados Unidos, como a Chevron, essas outras, para extrair petróleo do Irã. Na Venezuela, no final das contas, é isso que está acontecendo. É, enfim, então a gente vai precisar esperar um tempinho aí para ver o que vai acontecer. Só que o regime iraniano, ele não é a Venezuela, né? Enfim, eu acho que é muito difícil que eles admitam atender a demanda do governo Trump e eles vão sustentar sua narrativa internamente de que eles venceram, se essas negociações foram concluídas, foram consumadas, de que o que vai acontecer no Irã não é o que o governo Trump está dizendo. E aí fica uma batalha narrativa muito grande, que mesmo que esse acordo saia, a gente tem que ver quanto tempo ele vai durar. Mas eu não vou me entrar muito nisso, não, porque a gente começa a falar muito de futurologia, do futuro do pretérito, inclusive, né? Se acontecer tal coisa, o que pode acontecer. Essa a gente não sabe nem o futuro, quanto mais o futuro do pretérito. Então, eu paro por aqui. É isso, né? Mais do mesmo, cara. A gente continua vendo a falta de. Pô, vou voltar a falar disso, eu não acredito, né, cara? Vou até respirar fundo para falar de uma vez só e ser curto. A gente continua vendo uma falta de estratégia do governo israelense para a faixa de Gaza. O governo israelense continua indo a reboque do que a Comissão da Paz aí do Trump vai querer resolver. E eles fazem de tudo para boicotar, porque eles não têm ideia, eles não querem, eles querem que a coisa continue caindo aos pedaços mesmo, sem solução. Quando a gente comentou semana passada a questão de voltar para o 6 de outubro, é isso que o governo israelense quer. O 6 de outubro, ou seja, o 6 de outubro 2.0, vamos dizer assim, né? Ou seja, a faixa de Gaza completamente destruída, somente com 47% do seu território, e, enfim, ao Deus dará, né? Essa é a parada. E em relação ao Irã, é também mais uma dessa. A gente fica aqui sem saber o que fazer, eles continuam decidindo, aquela coisa toda, e a gente tem essa tensão aqui, vai ter míssil, não vai ter míssil, quantos tem, quantos não tem, sobraram 1.000, sobraram 2.000, é isso que a gente ouve, né? Quantos mísseis tem? Porque todo mundo entendeu que os mísseis do Irã não são brincadeira. Quando os caras jogam mesmo, pô, é isso, né? E são, como é que chama? Meduyakim, né? Eles são, Ih, rapaz, fugiu a palavra mesmo. Falei só em hebraico, mas são bem. Jogou e cai no local que foi decidido ali para jogar. Né? Isso aqui é o. Enfim, é preciso. Aí, esse aí chegou, veio. São mísseis bem precisos. E a gente fica nessa tensão aí, né? Falta de governo, né? Essa é a parada. Bom, vamos lá, vamos para o segundo bloco, João, para a gente tratar da política interna esta semana. Ô, João, 70.000 pessoas. Esse foi o número aí estimado pelos manifestantes na manifestação no último sábado em Tel Aviv. Uma manifestação organizada pelo Comitê Árabe, Comitê de Vigilância, que é chamado, né? Da sociedade árabe, contra a violência
no setor árabe, como, enfim, né, nossos ouvintes sabem disso, quanto a violência no setor árabe está explodindo, explodiu nos últimos, todos os anos, né, do governo Netanyahu, aí, desse último governo Netanyahu, também já está, esse ano continua aí com números altíssimos, e a população se revoltou, foi para as ruas, tinha ido para a rua em Sarnin, né, na cidade aí que é perto da casa do João, que é no norte do país, onde se concentra boa parte da população árabe, né? E depois no sábado foi em Tel Aviv, levando aí milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas às ruas. Eu fui a essa manifestação, mais uma manifestação interessantíssima. Depois eu comento sobre isso. Mas enfim, João, uma manifestação que juntou árabes, judeus, todos, na verdade, contra o governo Netanyahu e por uma política que acabe com a morte no setor árabe da população israelense. É isso, cara. Dá um respiro uma manifestação como essa, vendo judeus e árabes protestando juntos contra o governo e por um futuro melhor. Pois é, você teve lá, né, Marquinhos? Você teve na manifestação, né? Eu aqui, Estive para mim, lá, já comento. pois é, ficou longe. É uma manifestação muito interessante. A gente não pode ainda dizer se é a primeira de muitas ou se é uma coisa pontual. Eu tendo a acreditar que ela tende a ser mais pontual do que ela vai acontecer semanalmente, da forma como ela é, mas ela é um sopro de esperança, porque depois de tanta incitação que a gente viu na sociedade israelense, né, incitação ao racismo, incitação ao ódio contra a população árabe, a gente vê que ainda tem muita gente que não está disposta a aceitar essa realidade forjada do governo de que judeus e árabes não podem lutar ombro a ombro enfim, por um Estado melhor, um Estado mais inclusivo, por um Estado mais cidadão, contra a violência que atinge principalmente a cidade árabe, especialmente sobre a gestão do Itamar Ben-Gvir como ministro da Segurança Pública. É, então, acho que é um sopro de esperança, é um golpe naqueles que estão tentando criar uma realidade terrível para a gente, uma realidade de apartheid interno, né? Que, enfim, que é basicamente o objetivo deles. Trazer a Cisjordânia para dentro de Israel e transformar a situação aqui semelhante ao que é a Cisjordânia. E não, as coisas aparentemente não vão ser bem aceitas pelas pessoas que vivem aqui, ou pelo menos por parte delas, essa manifestação mostrou. Eu não acho que elas vão virar frequentes, porque eu não vejo a população árabe se deslocando para Tel Aviv semanalmente para se manifestar. Eu também não vejo a população judaica se somando a grandes manifestações em cidades árabes. Eu acho que essa barreira geográfica que separa as populações aqui dentro do país, ela dificulta a interação dessas populações nas mesmas manifestações. E não só isso, né? Também as pautas que cada público pleiteia são também distintas. Dessa vez, elas se encontraram. Foi uma felicidade que elas se encontraram, né, dos dois lados. Mas, lamentavelmente, as manifestações judaicas elas não dão tanto espaço para as demandas árabes, e as manifestações árabes elas estão muito concentradas nas pautas árabes, com razão também, e a população judaica ela tende a não se identificar. A gente tem a barreira linguística, a gente tem a barreira geográfica do ponto de vista territorial, né? E, enfim, a gente também tem a barreira ideológica, ou identitária entre os dois lados, que é a que a gente deveria combater principalmente a curto prazo, para que essas manifestações pudessem acontecer mais vezes. Eu já fui em manifestações que foram árabes judaicas no passado, todas elas contra a ocupação. Aí eu via um grupo de árabes relativamente grande, em algumas delas em especial. Aí sim se via, mas da sociedade civil para uma causa civil interna de Israel, eu não lembro de ter visto anteriormente. Então é uma novidade, não deixa de ser uma novidade, é uma coisa que a gente tem que repercutir e tem que dar importância para isso. Eu não sou tão otimista a ponto de dizer agora as coisas vão mudar, mas eu me dou o direito de ser otimista e dizer que se isso aconteceu pela primeira vez, pelo menos em muitos anos, é um bom sinal. Eu queria só compartilhar aqui a minha experiência aí nessa manifestação. Foi muito legal, me senti muito satisfeito, né, de chegar lá e ver, pô, cabeçada, cara, uma quantidade de gente assim, absurda. É, para começar, a concentração da manifestação, né, que já são, assim, são coisas muito interessantes, né, que é, pô, 3 anos aí, quantidade de manifestações que eu fui, cara, e assim, e não, pô, tem ouvinte nosso aí, o Rick, o pessoal
do Standing Together, eles vão, estão toda semana, não só em manifestações, estão organizando manifestação toda semana. Eles são mais hardcore do que eu. Mas assim, a quantidade de manifestações que eu fui, cara, esse ano, nesses últimos anos, assim, é absurdo, né? E aí a concentração deles, dessa manifestação, foi na Praça dos Museus. E aí os nossos ouvintes vão falar, pô, Praça do Museu em Tel Aviv, que é a mesma praça que até uma semana atrás era chamada de Praça dos Reféns, que foi onde as famílias dos reféns montaram acampamento no 7 de outubro. Por quê? Porque ali fica em frente de um dos lados do quartel-general do governo, do Exército. Ou seja, essa praça que até uma semana atrás era a Praça dos Reféns, agora foi uma praça que deu espaço para a organização, para a concentração de uma manifestação organizada pelo setor, né, da população árabe palestina residente em Israel. É, muita gente, como eu falei, né? Mas foi mas assim, o que é muito interessante, né? Que da mesma forma que a sociedade é setorizada, essa manifestação também foi uma manifestação setorizada, né? Na cabeça da manifestação eu vi uma galera que me chamou a atenção porque estavam, porra, com tambor e como é que chama? Com bateria, né? E, porra, tava muito sincronizado. Eu falei, porra, eu conheço, então, eu falei, conheço essa galera. Eu cheguei perto. E eu via que eles estavam com uma roupa, um colete chamado Pink Front, né, a frente rosa. Eu nunca consegui entender quem são eles direito, qual é o posicionamento, quem eles são, mas eles estavam toda semana em Tel Aviv, nas manifestações, no portão, né, na entrada desse quartel-general, que eram as manifestações pelo retorno dos reféns, mas que eram mais agressivas no que diz respeito ao governo, né? Eram manifestações que atacavam o governo, atacavam a lentidão do governo, a não definição do governo e tudo mais. Eles estavam sempre lá, eles também entraram nessa manifestação árabe-judaica, eles estavam lá, então estavam na cabeça da manifestação. Então, quando começou a passeata, né, porque a concentração foi nessa Praça dos Reféns e teve uma passeata até a Praça do Teatro Abima, que também é onde eu já, porra, 400 manifestações diferentes ali nesses últimos 3 anos e vários de temas diferentes. Já vou chegar nisso aí. Então, ou seja, nessa passeata, você via na frente da passeata esse pessoal aí da Frente Rosa tocando lá, só cantando em hebraico, né? Todo mundo, os megafones eram canções e gritos de ordem, né? Palavras de ordem em hebraico, a grande maioria contra o governo, chamando o governo, enfim, criticando o governo. Depois você via no meio da manifestação grupos em que misturavam palavras de ordem em árabe e em hebraico, né? Ou seja, tentando ali fazer a ponte com todo mundo que estava presente. E no final da manifestação, você tinha grupos que faziam só as palavras de ordem em hebraico, em árabe. Né? Ou seja, você tinha ali a manifestação completamente setorizada. O que é, assim, interessantíssimo se você for olhar, né? Porque no final de contas estava todo mundo ali em dois temas. E aí é a questão do tema, né? Porque o tema era a violência no setor árabe. Só que isso era falado, né? Eu via isso, né, nesse bloco do meio, né? Que falava em hebraico e em árabe, né? Eu conseguia entender o que eles estavam cantando. No bloco em hebraico, e na parte da galera que estava em hebraico, eu fui perguntar, eu perguntei, né, o que eles estavam cantando. E a gente pôde ver que, eu pude ver que tinha, obviamente, né, muitas palavras de ordem, muitas músicas assim falando da questão da violência do setor do setor árabe, e como isso era culpa do governo por não ter uma política, ou por essa ser a política realmente, né? Como a gente já comentou aqui, a questão não é não ter uma política, a questão é que essa é a política. E também foi uma manifestação anti-governo Netanyahu. Né, porque eu não vi lá na cabeça da manifestação o pessoal que estava cantando só em hebraico falando sobre a violência no setor árabe, mas eu ouvi eles cantando contra o governo Netanyahu. Né? Ou seja, a gente tinha setores dentro da passeata, e aí esses setores também dividiam as suas palavras de ordem, as suas bandeiras, o que unificava de uma forma geral os dois, apesar de nem todo mundo, né? Como eu falei agora, né? Essa galera que estava mais à frente falando só em hebraico, eu não ouvi, não vi, pode ser que tenha acontecido, quando eu estava perto deles, eu não vi nenhuma palavra de ordem
por conta da violência, mas viu palavra de ordem contra o governo, né? Então, assim, foi uma coisa assim que unificou a luta contra o governo Netanyahu, ela unifica os setores da sociedade israelense, né? O setor árabe-palestino da sociedade israelense, e o setor judaico da sociedade árabe-israelense também. O que é realmente um sopro, né? De como você falou, né? Um sopro de esperança. Né, tendo em vista a confusão política que a gente está vivendo e que, enfim, né, o racha e essa coisa da gente não saber o que vai acontecer, né, e tudo mais. Eu também não sei, eles falaram que isso é uma coisa, né, na manifestação, falaram, ó, tá começando, a gente daqui para frente vai ser mais forte, enfim. Não, a gente não sabe como isso vai se desenrolar, obviamente, mas, sem sombra de dúvida, eu acho que qualquer avanço positivo na política israelense, ele passa, ele única e exclusivamente pela construção de uma aliança entre os setores árabes e judaicos, setores progressistas árabe e judaico. Sem essa aliança, sem essa luta em conjunto, não há mudança. E é fundamental que isso aconteça. Então, essa manifestação ela foi muito importante nesse sentido, para mostrar que há luta em comum. Eu não acredito que a gente, que esses, a gente, todo mundo, as pessoas, os grupos presentes ali conseguissem avançar muito em um debate político, porque, obviamente, quando a discussão começar a entrar sobre pautas, bandeiras do sionismo, né, e dos palestinos, a coisa vai degringolar, mas o que a gente tem hoje realmente é pelo menos deixando essa discussão um pouco de lado, né, é a luta contra o governo Netanyahu, né? Então é realmente alguma coisa assim que foi muito, muito legal de ver, muito interessante de ver e leva a gente aí a ter uma esperança aí, né, para o futuro, se bem que a coisa eleitoralmente não está muito positiva, mas enfim, pode ser que alguma coisa legal saia disso. Então eu espero que possamos ir, né, em outras manifestações desse gênero aí, porque só isso vai trazer uma transformação real na política e na sociedade aqui em Israel. Bom, João, é isso. Vamos para a próxima então, cara. O governo enrolou pra caceta desde que teve aquela crise, né? O governo, a polícia e o governo, todo mundo junto. Vai, já vou lá, explico. Pera aí. Desde que teve a crise lá a procuradora do Exército, né? Que ela foi pega na mentira quando ela mentiu, né? No caso do vazamento do vídeo dos soldados torturando um prisioneiro palestino. A polícia, o governo, né, o Ben-Gvir, o Yariv Levin, que é o ministro da Justiça, eles ligaram, né, a procuradora do Exército, a procuradora Galit Barav Miara, e falavam que elas tinham ali atuado meio que em conjunto, e era tudo que eles queriam, porque caso isso fosse comprovado, eles poderiam buscar a demissão da Galit Barav Miara. A polícia investigou, investigou, investigou. O chefe da polícia, inclusive, estava com medo de soltar a decisão da investigação, né, o resultado da investigação, porque não tinham conseguido achar absolutamente nada que provasse que as duas procuradoras tinham trabalhado em conjunto, só que agora isso aconteceu. A polícia liberou o resultado das investigações e não tem nada. Não tem nada entre as duas procuradoras. Não tem nada. A procuradora do Exército, Fatou Yerushalmi, ela alega que o vazamento não tem problema. É a defesa dela principal. Ela vai ter um pouco de dificuldade para explicar por que que ela mentiu na hora do seu depoimento para a Suprema Corte. Mas a investigação toda chegou à conclusão de que a conselheira jurídica do governo, Galit Barab-Miara, não tem absolutamente nenhuma relação com essa pasta. Que ela não tem nenhuma ligação, que ela não sabia de nada, que ela não foi consultada, que ela não participou de nada. Não tem absolutamente nenhuma relação. A gente já sabia disso tem tempo. A gente sabia que a polícia estava segurando. A gente sabia que a polícia estava segurando a divulgação do relatório policial porque o Ben-Gvir não tinha gostado dele. E porque ele não gostou dele, provavelmente porque eles não tinham conseguido provar nenhuma participação da procuradora, da conselheira jurídica do governo, a Galit Barab-Miara, com essa pasta. Mas a polícia não teve como mais segurar mais tempo e soltou ela, soltou o relatório. Só que aí a conselheira jurídica do Ministério da Justiça pediu mais evidências de que a procuradora não está envolvida
nesse caso. É meio complicado. Como é que você pede evidências de que uma coisa não aconteceu? Eles fizeram uma investigação ampla, fizeram uma investigação grande e não conseguiram encontrar nada. E aí vem a conselheira jurídica do Ministério da Justiça, que parece estar jogando o jogo do Yariv Levin, do ministro da Justiça, e diz: Eu quero mais evidências que não tem isso. Olha, eu não consigo entender de onde que vão tirar mais evidências de uma não participação. Enfim, pode ser que ela tenha alguns pontos ali que ela quer esclarecer, que ela pede para explicar. Eu não li a parte exatamente, mas me soa uma coisa um pouco complicada, né? Porque quando a polícia agora essa semana fechou a pasta, né, fechou a investigação sobre sobre a ministra do Transporte, Miri Regev, sobre a corrupção no Ministério dos Transportes, sem indiciar ninguém, quando a gente tinha uma reportagem jornalística imensa mostrando o envolvimento dela, né, eu não diria desvio de orçamento de recursos, eu diria de direcionamento de orçamento e recursos com fins políticos, né, basicamente com fins políticos, sem atender em praticamente nada às orientações do corpo técnico e às necessidades do Estado. A conselheira jurídica do Ministério da Justiça não pediu esclarecimentos de como é que não tem envolvimento. Né? Pô, quero que vocês me provem que não tem envolvimento da ministra no caso de corrupção. Enfim, onde as coisas estavam muito claras e cristalinas, a pasta foi aí engavetada. Mas nesse caso, que não achou nada, que não tem uma reportagem jornalística, não tem nada. Né? O próprio Ben-Gvir disse que ela era uma acusada em potencial. Com base em nada. Qual é a base? Do que ele se baseia para dizer isso? Porque elas duas PowerPoint, trabalhavam em pô. Vai conjunto. trazer um PowerPoint. Porque elas duas trabalhavam em conjunto. Elas trabalhavam em conjunto, óbvio que elas trabalhavam em conjunto. Os cargos delas obrigam as duas a trabalharem em conjunto. Isso é alguma evidência de que elas trabalharam em conjunto nesse caso específico, nessa mentira, enfim, nessa divulgação desse vídeo? É óbvio que não tem nenhuma evidência disso. Então, isso é uma farsa que o governo está tentando armar. Eles não conseguiram. E eles estão, na minha opinião, a minha análise sobre esse caso é que o governo está tentando sustentar essa narrativa do envolvimento da conselheira jurídica por mais tempo, porque isso é ano eleitoral. E se realmente essa não participação for totalmente confirmada, esse argumento perde força, essa narrativa perde força. E eles vão, como é que eles vão culpar a conselheira jurídica por uma posição criminosa daqui em diante? Eles têm, obviamente, outras acusações feitas a ela, mas isso enfraquece porque eles tinham categoricamente afirmado que ela estava envolvida nisso. E de repente não tem nada que mostre ela envolvida nisso, ou seja, ela não está envolvida nisso. E eles não querem assumir, eles não querem desmentir essa própria narrativa. E quem trabalha com base na mentira e na manipulação, obviamente, precisa, né, de combustível para sustentar isso. Então, eles estão agora insistindo no argumento, na narrativa da mentira e da manipulação. Né? Esse não está fechado ainda tem coisa para esclarecer. Peraí, que isso aqui não está tudo fechado. Mas eu acho que nessa aí eles não vão ter como ganhar, né? Pelo menos nessa batalha de narrativas. Eles vão encontrar outras. Eles vão encontrar outras para tentar fortalecer essa narrativa, mas até agora nada que pudesse sustentar, porque no final das contas o que o governo quer não é só ganhar as eleições, mas é também afastar a conselheira jurídica do governo do cargo. Né? Eles querem essa batalha contra o poder judiciário como um todo, contra as instituições do Estado como um todo. Eles querem afastar a conselheira jurídica ou demiti-la, se for possível, e eles precisam do argumento jurídico para isso. A polícia não conseguiu dar para o governo o que eles estavam querendo, apesar do ministro da Segurança Pública ter insistido muito para que o resultado do relatório, né, para que o resultado da investigação que foi manifestado através desse relatório fosse diferente disso. Mas não deu. E sabe o que é muito impressionante nisso tudo, né, cara? É que desde o início desse caso aí, ninguém discute o caso da tortura, né? Ninguém discute o caso da tortura. Vem cá, cara. Cadê os soldados, cara? Eles vão ser julgados, não? Porque a gente já ouviu tanta coisa desse vídeo, né? Que é vídeo mostrando os caras empalando o palestino, né? Porra, tortura sexual. Meu irmão, e vem cá, ninguém vai investigar, não? Ninguém vai julgar esses caras, não?
A questão é o vazamento? Esse é o problema? Né? E aparentemente o vazamento em si não é o problema é ela ter mentido no Supremo. Né? O vazamento em si não é problemático, não é crime. Crime seria ela ter mentido. Mas vem cá, ninguém vai investigar, não? Né? Então, assim, eu acho, além disso tudo que você falou aí, que é dessa ligação, acho que tem também essa tentativa de, quanto mais você criminaliza não só a Galit Barav Miara, mas também a outra procuradora, a Ifat Yerushalmi, menos ainda aparece no caso os soldados torturadores, que, enfim, eu não sei nem o que falar, né? Porque a gente já ouviu tanta coisa, mas as coisas que ouviram são horríveis também, então soldados torturadores é a menos pior aqui que a gente pode falar, e não vão ser investigados, não vão ser julgados, vão ser absolutamente nada, nada. Inclusive, só também para fazer um parênteses aí para relembrar, esse caso ele estourou com uma tentativa da Procuradora do Exército em responder às críticas que o Israel estava sofrendo por conta do que estava acontecendo na faixa de Gaza. Porque foi logo depois que o Netanyahu e o Gallant receberam a ordem de prisão da Corte Internacional de Justiça, né, e que Israel começou a ser acusado de genocídio. E eles receberam a ordem de prisão porque falavam, ninguém vai julgar o que vai acontecer lá, né? É, ninguém vai julgar os crimes do exército, então nós vamos julgar o crime do exército. E o que a Ifat Tomer Yerushalmi fez foi falar: não, 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 olha só, a gente está investigando aqui os supostos crimes cometidos pelos nossos soldados. Só que não, né? Na verdade, absolutamente nádegas. É isso, João. Vamos para a próxima. Você falou aí do bem, dessa coisa toda. Vamos voltar para ele, né? Crise, mais uma crise institucional. A Galit Barav Miara já disse que o Netanyahu tem que demitir o Ben-Gvir, porque o Ben-Gvir continua interferindo em decisões, da atuação da polícia, né? Ele não poderia fazer isso. O cargo dele não permite com que ele interfira na atuação da polícia. É óbvio que eles têm uma política, o ministro ele define a política da polícia, mas a atuação ali no dia a dia, operacional, quem define é a polícia. Só que o Ben-Gvir também faz isso, né, o que é contra o cargo dele. Ele já tinha que ter sido afastado, chegou a um acordo com a procuradora e com o Supremo de que ele não faria mais isso, não avançaria mais a linha do cargo dele, só que, obviamente, ele continua fazendo e a procuradora falou que ele tem que ser demitido e o Netanyahu absolutamente nada. Não demite, já falou, inclusive, que não vai demitir, e agora o Supremo quer explicações do Netanyahu para que ele diga por que ele não demite o Ben-Gvir. E aí, cara, tem motivo? A gente vai ouvir alguma coisa ou simplesmente passa por cima e vamos que vamos? Pois é, esse é um procedimento burocrático, né, da justiça, né? Antes deles atenderem a demanda da conselheira jurídica, eles têm que pegar o parecer do Netanyahu, porque a justiça ela não afasta o Ben-Gvir. A justiça ela obriga, né, ela dá uma demanda para que o primeiro-ministro demita o Ben-Gvir caso assim eles decidam. A gente comentou aqui algumas edições atrás que a justiça adiou essa decisão e ela era de um corpo de 3 ministros, eles subiram para 5 e agora vai ser tomada por 9 ministros. 9 ministros no dia de hoje da Suprema Corte, a gente está falando de todos os juízes da Suprema Corte, que tem em geral 15. Se não me engano, são todos, né? Mas a gente tem alguns aposentados. O Yariv Levin não convoca a comissão nomeadora de juízes, então a gente tá falando de todos, ou de praticamente todos, né? Não é por turmas agora. É praticamente o grupo inteiro, se não o grupo inteiro. Eu confesso que agora eu não sei exatamente quantos juízes tem na Suprema Corte nesse momento. Ela deveria ter 15, mas após as aposentadorias eu não sei com quantos estão atuando. Mas 9 é bastante gente. São raras as decisões que a Suprema Corte toma com tantos juízes assim. É diferente do Brasil, né? Que você tem aquelas 2 turmas do STF que, enfim, cai para uma turma, cai para outra. Aqui não. Aqui o presidente da Suprema Corte ele decide quem vai decidir sobre cada pasta. Às vezes ele pega os mais velhos, os mais experientes, às vezes ele pega os mais velhos, na verdade, os que estão há mais tempo, né, como juízes da Suprema Corte, às vezes ele pega umas turmas maiores, às vezes ele direciona, ele elege um presidente da sessão para outra, enfim, para cuidar de cada caso. Vai mais ou menos
segundo as determinações do presidente. O presidente tem uma função muito importante aqui, o presidente da Suprema Corte, também por isso que o governo não reconheceu o Yitzhak Amit como presidente, porque eles sabem que, enfim, que o Yitzhak Amit, como um sujeito liberal, no sentido político da palavra, ele representa enfim, um obstáculo para o governo, porque o governo quer destruir tudo que tem a ver com a democracia liberal no país. Então o Netanyahu vai ter que dar esse parecer, né? Por que que ele acha que o Ben-Gvir não deve ser demitido? Né? E ele não pode dizer simplesmente porque não é a Suprema Corte que demite o Ben-Gvir. Ele tem que dizer porque ele acha que o Ben-Gvir está fazendo as coisas bem. Ele vai ter que consultar a conselheira jurídica, né? Ele vai ter que consultar o seu corpo jurídico, na verdade, do primeiro-ministro, para poder escrever, para poder dar um argumento que seja razoável, minimamente, para que a Suprema Corte leve ele em consideração. O Netanyahu, vale a pena dizer isso, ele não tinha sido intimado a dar esse parecer, ele tinha sido convidado a dar esse parecer, né? E ele ignorou essa determinação da Suprema Corte, e agora ele foi intimado, ou seja, ele está obrigado a dar esse parecer. E só depois que ele der esse parecer, a Suprema Corte vai poder se reunir e tomar a decisão. Possivelmente eles vão adiar de novo, a gente já falou sobre isso aqui. É uma briga que é difícil para eles comprarem ano eleitoral, então eles provavelmente vão tentar adiar o máximo possível para que não dê tempo de afastar o Ben-Gvir antes das eleições, na esperança do Ben-Gvir cair, né, basicamente, pelo menos de boa parte da Suprema Corte. Eu estou muito curioso para ver o que o Netanyahu vai alegar, porque o Ben-Gvir descumpriu com um acordo que ele mesmo fez com a Conselheira Jurídica do governo. E ele vem descumprindo de maneira sistemática esse acordo, ele vem violando a função de ministro e interferindo nas ações práticas da polícia, ele vem interferindo em operações da polícia, ele abertamente diz que só serão promovidos policiais, oficiais da polícia, que cumprirem com a sua agenda política, e ele de fato está travando nomeações e promoções na polícia, porque ele não concorda com as recomendações, na verdade, com as nomeações do Dani Levy, que é o comandante-chefe da polícia, que tem a prerrogativa de nomear e promover policiais. O Ben-Gvir ele tem que assinar essas promoções e nomeações, e ele está travando isso, porque não são as que ele quer. Então ele está completando o bingo inteiro do que é proibido ele fazer como ministro. E é nessa situação que a gente está. Agora o Netanyahu vai ter que dizer porque está tudo bem, porque isso que ele está fazendo está bem. Ele ignorou, né, a outra vez que tinha sido pedido a ele fazer isso, porque provavelmente ele sabe que vai ser difícil ele buscar qualquer argumento jurídico que justifique a não demissão do Ben-Gvir. Mas ele vai ter que apresentar alguma coisa agora. O que resta a gente ver é se ele vai aumentar a crise institucional não respondendo à intimação da justiça, ou se ele vai encontrar uma maneira de dar um argumento ali, que obviamente não vai ser convincente para quem tem um mínimo de bom senso, mas enfim, ele vai dizer que fez, talvez com a esperança de que a justiça não mande, não o obrigue a mandar o Ben-Gvir embora, entendendo que para eles talvez não seja uma guerra que eles não queiram ter. Curioso também é ver qual vai ser a posição da justiça, né, em relação a isso, né? Enfim, a gente vai ter que ver como é que o Netanyahu vai responder, o que que a justiça vai fazer, porque a situação está insustentável, porque o cara continua desrespeitando o acordo que ele fez, ele continua interferindo na atuação da polícia, ele continua não fazendo o que a lei manda. Então vai ser interessante ver também, muito em função já desse desgaste que a gente vê aí entre o judiciário, e o executivo, né? Então, cenas dos próximos capítulos das próximas semanas. Bom, já que estamos aí no Netanyahu, no Ben-Gvir, no Shin Bet, naquela coisa toda de crise, vamos para mais uma. Pois é, a polícia pediu um indiciamento de Bezalel Zini. Não é o Bezalel Smotrich, é o Zini. O irmão do David Zini, que é o chefe do Shin Bet, que foi indicado pelo Netanyahu. É isso mesmo. O Bezalel Zini, para quem não ouviu na semana passada, está sendo indiciado agora oficialmente por contrabando com a faixa de Gaza. O cara metia as coisas ali no drone
e mandava o drone para Gaza, João. Vem cá, o irmão dele é o chefe do Shabak, cara, que é o chefe do sistema de segurança, o sistema de, né, é a força interna de segurança, né? E o cara mandando ali coisa pro palestino na faixa de Gaza, cara. Vem cá, tem alguma choque de interesses aí nessas coisas, cara? O irmão do chefe do Shabak não pode contrabandear nada com a faixa de Gaza, né? Ninguém pode, né? Ninguém Pois é, pode. né? Pois é. O chefe do Chimbete menos ainda, né? E principalmente Mas um se cara você da pega direita. um, se você O cara pega da um cara direita, assim né? Ah, tá qualquer, pois levando coisa é. pro Hamas, e, tipo, e é o cara da direita religiosa que tá fazendo isso. É corrupto, aparentemente, né? Aparentemente corrupto, digamos assim, porque ele ainda não foi, ele foi só indiciado, a polícia pediu o indiciamento dele. Bezalel Zine, ele era reservista do exército, estava atuando ali em alguma unidade de fronteira com Gaza, ele tinha alguma função ali de alguma autoridade, acho que ele é oficial da reserva, então ele, pelo jeito, ele controlava a entrada e saída de coisas da faixa de Gaza, pelo que eu entendi aqui. A verdade, eu quero fazer antes de começar, Marquinhos, na semana passada a gente falou que era um parente, eu falei era o irmão dele. Eu não me lembro onde eu vi que era o irmão dele, mas eu tinha visto alguém dizendo que vai ser, por enquanto é só um parente, a gente não sabe quem é. Eu falei, eu acho que eu vi que era o irmão É. dele. Pois é, eu vi não oficialmente, eu não sei onde eu vi. Deve ser um daqueles twitters aí que você viu aí e alguém descobriu e soltou, né, e você não sabe se é verdade ou não, se é mentira, ninguém vai lembrar. Mas no caso era verdade. Alguém tinha uma informação privilegiada ali, É o irmão soltou isso. dele. Pois é. E você que escuta a gente aqui escutou antes de todo mundo, que era o Primeira irmão dele. mão. Pois é, primeira mão. Eu que não sou jornalista, não apurei, só repercuti o que eu vi. Repercuti por engano ainda. Tô aqui fazendo uma meia-culpa com o meu amadorismo aqui, porque obviamente que eu não apurei, não sou jornalista. E aí você falou, não, cara, é só familiar. Eu falei, eu vi em algum lugar que pelo jeito é o irmão, a gente vai saber daqui a pouco. É o irmão, né? É o Bezalel Zine, que, como eu estava comentando, é um oficial da polícia, perdão, é um oficial do exército, da reserva, que estava ali, e pelo jeito, enfim, os principais itens que eles permitiram a entrada em Gaza, o que permitiram? Que eles ganharam dinheiro vendendo isso para Gaza quando era proibido, eram cigarros, peças de automóveis e telefones celulares, com uma marca especial, principalmente. É, e esses Você não caras vai fazer fizeram grana. propaganda, não, da Não, não, marca? nem fudendo. Não, não. Mas patrocina aqui o nosso podcast que eu Ah, faço, que a muito gente faz a bom. propaganda da marca. Muito Até bom. a propaganda pode ser assim, até os palestinos, até em Gaza estão comprando no meio Ah, no é, meio. Pois porra. é, eu morro, Ah, eu tô aqui sendo bombardeado, mas não fico sem o meu papapá. Enfim, se é quiser, só se isso. quiser. Ninguém vai, enfim, acho que essa marca ninguém, né, nenhum representante dessa marca vai escutar o nosso podcast. Mas enfim, de fato, ele teria ganho, segundo a polícia, 15 mil shekel nessa brincadeira aí. A gente está falando aí, se o shekel para o real está 1,7, só para vocês fazerem as contas, Pô, dá uns 26, 25, 26 mil. 25.500 reais. É, vinte e é cinco mil e isso. quinhentos reais em contrabando, vendendo peças de automóveis, telefones celulares, cigarros e outras coisas para a faixa de Gaza. Hein? A acusação, são acho que 6 ou 7 que foram levados para a polícia. Na verdade, é o Shin Bet que está investigando ele. O que é mais curioso, né? É uma investigação do Shin Bet porque a acusação é de violação e de afronta à segurança nacional. É isso. Porque se você não deixa entrar maca de hospital, porque o Hamas pode usar isso para arma, peças de automóveis é o que então? Né? Telefones celulares é o que então? Tipo, isso não é usado Cigarro em. pode, pô. Cigarro eu não consigo visualizar, talvez algum Dá pra fazer especialista aí. pavio, cara. Pois Cigarro, é. ó. Então, ó, tem mais Ó, aí. ó. Pois é, sei lá. Mas o cara tá aparentemente envolvido nisso aí. O discurso de todos os advogados que falaram até agora, que eu vi, foi de que o meu cliente, ele assume que fez uma coisa ilegal, mas de jeito nenhum foi um dano à segurança nacional. Essa investigação tem que sair do Shin Bet e tem que ir para a polícia, porque foi só contrabando, não foi violação à segurança nacional, não foi ameaça à segurança nacional, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esse é o argumento de todos os advogados que eu vi se manifestarem até agora. Mas aí a gente entra no tema que é o seguinte: é o irmão do chefe do Shin Bet, numa investigação feita pelo Shin Bet.
A justiça, depois que a gente soube que era um parente próximo do David Zini que estava envolvido nisso, determinou que o Zini não podia estar a par dessa investigação. Mas aí quem garante que ele não vai receber informações sobre isso, né? Quem garante? O cara é o chefe do Shin Bet. Quem garante que as informações vão chegar nele? Quem garante que ele não vai fazer essa informação chegar no irmão dele? Que no advogado do irmão dele? Quem garante? Ele devia ser afastado do cargo no mínimo, né, numa situação dessa. E é uma vergonha que o chefe do Shin Bet tem um irmão envolvido num caso de aparente, né, de suposta ameaça à segurança nacional. Né? E assim, é um negócio bizarro, né? É um negócio que fica. Que isso? O que mais falta acontecer em Israel? E aí, qual é a narrativa dos porta-vozes do Netanyahu na imprensa, né? Vocês sabem muito bem o que eles estão procurando, né? Estão procurando o chefe do Shin Bet, estão inventando factoides, porque no final das contas o que eles querem é derrubar o governo forte de direita, é uma tentativa ilegal de derrubar o governo, enfim, e etc e tal. Olha, com sinceridade, eu nunca vi derrubar, assim, eu não consigo entender como derrubar um chefe do Shin Bet. Vamos supor que a acusação não tivesse fundamento, que ela tem pra caraca. Vamos falar, por que derrubar um chefe do Shin Bet seria derrubar o governo? Né? Ou seja, se o chefe do Shin Bet está alinhado ao governo, tinha um problema sério com o governo. A gente tem sérias razões para derrubar o governo. Né? O chefe do Shin Bet tem que ter um cargo republicano. O cara não tem que estar alinhado com o governo. Então, se derrubar o chefe do Shin Bet por conta de uma ligação, por conta de conflitos de interesses aí, e possível abuso de poder, né? O potencial abuso de poder que pode acontecer em virtude desse caso é uma tentativa de derrubar o governo, é sinal que o governo está fazendo coisa errada. Agora, o governo não está fazendo coisa errada. O governo só está fazendo coisa errada. Coisa errada é um eufemismo, né, para o que o governo faz, para essa atrocidade que o governo comete. Essa aí só seria mais uma. Né? Então, a própria narrativa deles não faz sentido. Quer dizer, faz sentido num monte de cabeça oca de apoiadores do governo, mas para quem tem dois neurônios ou não está absolutamente bitolado, não faz sentido nem dentro da lógica que eles propõem a partir da construção desse argumento. Cara, é muito bizarro, né, essa parada toda aí. Realmente, o chefe, o irmão do chefe do Shin Bet envolvido num caso desse, de contrabando para faixa de Gaza, é uma parada muito absurda, cara. Realmente você falou, o que mais pode acontecer aqui em Israel? O que mais precisa acontecer aqui, cara? Enfim, já que a gente tá falando de corrupção, cara, essa semana me veio à cabeça isso. A quantidade de. Porque muito se fala, enfim, a gente vê muito, principalmente, né, muito brasileiro, né, que acaba vindo morar aqui, que aquele complexo de vira-lata, né, então acha que tudo que no Brasil é pior e aqui é melhor, né? Ah, corrupção no Brasil, não sei o quê, estão roubando, estão não sei o quê. Porra, aí tu vem pra cá, né, cara? Acham tudo a mil maravilha, e aí, quando batem de frente com um caso como esse, a galera começa a inventar esse tipo de coisa, né? A galera mais à direita começa a inventar que é tudo para derrubar o governo, isso aqui. A galera que vê que tem, porra, tem corrupção fica meio, né, sem saber o que responder, sempre inventa uma desculpa, porque muitas vezes eu acho que aquela coisa do vira-lata, né, acaba sendo mais forte. Mas enfim, cara, olha só do Likud, a gente tem o Netanyahu envolvido aí em 3 casos de corrupção, mais o caso dos submarinos, né, que não está decidido ainda. A princípio ele não tinha sido indiciado, mas as investigações podem voltar a acontecer. A gente tem o David Bitan, que é um aliado próximo do Netanyahu e já foi líder da coalizão de governo, né? É um deputado, ele também está sendo julgado, inclusive. A gente tem um ex-ministro do Bem-Estar Social chamado Chaim Katz, que também está sendo aí investigado por corrupção. A gente tem a Mai Golan, a gente tem a Tali Gottlieb, a gente tem a Miri Regev. Cara, a quantidade de políticos do Likud, sem contar, eu não estou contando aí prefeitos do Likud que também estão aparecendo um atrás do outro. De Tibérias, de Ashdod, a galera toda aí. A quantidade de políticos do Likud Ashkelon, metidos não, em Ashkelon, foi essa Ashkelon. semana, Essa semana, isso, essa semana foi Ashkelon. Então, um atrás do outro, cara, a quantidade de corrupção, meu irmão, de casos de corrupção que essa galera que tá surgindo assim, e ninguém é investigado, cara. Ninguém é investigado. Tem aquele Milivitsky, que está sendo investigado também, está sendo acusado de atradaminite, né? Como é que chama isso? de assédio e estupro, dos Assédio. dois. Estupro, E pois é, estupro né? também.
Cara, é muito bizarro, cara. É muito bizarro, sabe? E ninguém é investigado, nada acontece. Essa crise aí, a polícia, o Ben-Gvir manda e ninguém investiga, porra nenhuma. É isso aí, cara. É o caos total. Mas é isso, né, cara? Esses governos da extrema-direita, né? Isso é uma coisa que a gente tem que, quando a gente pensa, a gente tem que pensar nas. O nosso caso que a gente acompanha mais próximo é o Brasil, né? E a gente vê que é o caos também, né? É isso, quando a extrema-direita estava no poder no Brasil, essa coisa de você não julgar e deixar tudo ser destruído, né? Todo o republicanismo que foi construído, ele começa a ser destruído por essa extrema-direita fascista seja em qualquer lugar do mundo, né? Então esse é o método deles, né? E aqui não é diferente, obviamente. É isso, vamos para a próxima então, que é sobre a política e os partidos, o Partido Democratas. O Partido Democratas aí é a junção do Partido Trabalhista com o Partido Meretz, né? Os dois partidos aí que sobraram ali da centro-esquerda sionista, né? Unificados pelo Yair Golan e que agora está correndo o risco de rachar. Comentamos isso na semana passada, né, João? Você explicou aí sobre a questão dos cargos, que são cargos, que são combinados de antemão, que quantos cargos cada partido poderá indicar na formação da lista, e por conta disso agora Yair Golan pode acabar com o acordo entre os dois partidos e enfraquecer, se não decretar o fim da esquerda sionista em Israel. Mas não é nada ainda confirmado, mas o Yair Golan, não é nada confirmado, as intenções dele estão confirmadas por ele próprio, né? O Yair Golan, que é ele foi eleito líder do Partido Trabalhista e ele foi um dos que promoveu a união entre o Partido Trabalhista e o Meretz, formando a lista, o partido, né, os democratas. Ele fez um acordo no qual se tem uma reserva de vagas na lista específica para o Partido Trabalhista e para o Meretz, né? Para que, enfim, e depois você tem os eleitos enfim, você tem aqueles eleitos pelos filiados ao Meretz, os eleitos pelos filiados ao Partido Trabalhista e depois os eleitos pelos filiados aos democratas, né? De uma maneira de que, pelo menos nessa primeira vez, a lista não tenha, ela guarde algumas vagas para os partidos anteriores para que não aconteça o caso de que nenhum desses partidos fiquem sem representantes nas próximas eleições. Eu acho isso ruim, essa negociação, essa decisão, mas foi o acordo que se fez, que foi assinado, enfim, e que ele foi costurado politicamente durante muito tempo, e é assim que as coisas sucederam. Ele foi o cara que assinou esse acordo. E agora ele vem com um papo que é o seguinte: quando a gente fez esse acordo, eram outras condições. Agora eu acho que essas condições precisam ser revistas. Só que as coisas não funcionam assim, meu amigo. Tipo, você fez esse acordo para as próximas eleições. Elas ainda não aconteceram. Você não pode furar o acordo. Se fura esse acordo, não tem confiança, cara. E você perde eleitores de uma brincadeira dessa, porque você tem vários filiados do Meretz que estavam em dúvida se queriam esse acordo com o Partido Trabalhista, entraram nele porque viram que era uma possibilidade de levar suas ideias para dentro do partido, ainda que eu não concorde. Eles apresentaram isso foi aceito. Você não pode dizer o seguinte: ó, eu fiz aquele acordo para juntar, mas agora esse acordo não vale mais, eu quero que vocês continuem aqui, mas sem a parte de vocês. Isso não pode, cara. Isso tá errado, né? E o Merit está dizendo: ó, se você não cumpriu o acordo, a gente está fora. E o podcast Breaking fez uma pesquisa, e dentro dessa pesquisa eles avaliaram o que aconteceria se os partidos concorressem separadamente. O partido concorrendo nos democratas, né, com a fusão do Meretz e do Partido Trabalhista, teria 9 cadeiras nessa pesquisa, se não me engano. Concorrendo separadamente, o Partido Trabalhista teria, porque eles perdem o nome também, os democratas servem somente para essa junção. O Partido Trabalhista teria 7 cadeiras e o Meretz não passaria a cláusula de barreira. Então, vocês podem pensar assim: bom, o Yair Golan de alguma maneira se dá bem aí, porque ele tem as 7 cadeiras, e o Meretz não vai poder sair, porque ruim sendo parte da lista, pior sem ser parte da lista. Por um lado é verdade. Por outro lado, o que o Ergolan está fazendo agora, caso acarrete na saída do Meretz, é exatamente o que aconteceu da outra vez, nas últimas eleições, quando a Merav Mihaeli, líder do Partido Trabalhista, se recusou a concorrer em conjunto com o Meretz, mesmo pressionada, ignorando as pessoas que chamavam a atenção para o fato de que, caso eles não concorressem em conjunto, o Meretz podia não passar a cláusula de barreira, como algumas pesquisas mostravam, que o Meretz estava numa situação bem fronteiriça, bem limítrofe, e não passou.
e praticamente quatro cadeiras foram jogadas no lixo, o que ajudou o Netanyahu a ganhar, e o bloco dele a ganhar as eleições, né? Foi o Meretz e o Balad, que ficaram, cada um deles, o Meretz ficou o Meretz teve 3, se não me engano, 16%, ou seja, ficaram a 0,9% de passar a cláusula de barreira, e o Bala teve acho que 3,9%, 3,09%, perdão, ficaram a 0,16% de passar a cláusula de barreira. Se esses partidos tivessem concorrido em conjunto com outros partidos, esses votos não teriam sido desperdiçados e as eleições teriam ficado empatadas entre o bloco do Netanyahu e o bloco da oposição. E com esse empate, na pior das hipóteses, aconteceriam outras eleições. E outras eleições com Yair Lapid como primeiro-ministro. Ou seja, Netanyahu ia ficar ainda mais uns 6 meses longe do poder. O Ben-Gvir não ia ser ministro da polícia e você podia se reorganizar para eleições seguintes e evitar que isso acontecesse novamente. Né? Então, essa não junção, na verdade, as eleições passadas, na verdade, empataram. Só que como esses partidos, como a oposição, né, no caso que era o governo, né, a coalizão daquele momento, a coalizão e os partidos árabes não tiveram a estratégia política adequada de juntar forças para entender que havia um mal maior, as eleições acabou que elas foram perdidas mesmo com o número de votos sendo bem semelhante entre os dois blocos. E aí, que a gente entende disso? Que o Meretz tem muito a perder saindo, porque eles não passam a cláusula de barreira. Mas toda a oposição ao governo Netanyahu tem muito a perder com isso. Então o Yair Golan, ele não pode dizer, falar, dane se eu vou sozinho, eles que se danem, porque o Yair Golan também se dana, ele vai para a oposição. Né? E ele vai para a oposição para essa catástrofe seguir no poder. E depois você não sabe se vai ter outras eleições. Ou se o Yair Golan vai ser permitido que ele concorra. Né? Porque o que esse governo israelense faria, caso eles vencessem as próximas eleições, a gente não sabe, mas a gente tende a esperar pelo pior. Né? Porque seria um plebiscito. Pode avançar com o golpe judiciário, pode avançar com a tomada da abolição do Estado democrático de direito, com o que resta a democracia liberal israelense, porque o povo aprovou. Então, o Yair Golan também não pode se dar o luxo de jogar o Meretz aos leões. E eles podem perguntar, mas o Meretz não tem outra alternativa? No campo sionista não tem. Historicamente, o Meretz não quis se associar a partidos árabes. Mesmo que agora o Meretz mudasse de posição e falasse, beleza, vamos lá com o Hadash, que é o partido de eleitorado árabe de esquerda, né? Já não dá mais, porque os partidos árabes vão concorrer na lista unificada. E aí, uma coisa é o Meretz concorrer junto com o Hadash, que é uma coisa que nunca aconteceu, mas a gente sabe que existe uma boa quantidade de pontos com os quais os dois lados concordam e que poderiam chegar ao entendimento. Mas com o Balad, não tem muito. Né? E aí complica muito a situação do Meretz. Então, esse rompimento, caso ele aconteça, ele seria um rompimento catastrófico para a oposição ao governo Netanyahu. Ele não só é catastrófico, como ele é egocêntrico e imaturo. E estúpido, porque ele repete os mesmos erros de outrora. Os mesmos erros que aconteceram logo ali, nas últimas eleições. Não foi há 10 anos nem 20 anos. Foi nas últimas eleições. Então, o Yair Golan, ele tem que agora engolir esse ego. Ele não gosta do Meretz. A gente sabe que ele não curte muito o Meretz, porque ele já foi do partido. E ele não teve muito sucesso ali internamente. Então, ele quer se livrar daqueles caras que ele não gosta, de que ele não gosta. Mas ele não tem outra. Ele vai ter que entubar isso. Porque o Meretz não vai se juntar com o Yair Lapid. O Meretz não vai se juntar com o Eisenkot. Com certeza não vai se juntar nem com o Lieberman, nem com o Bennett. Não tem outra alternativa para o Meretz nessas eleições que não concorrer em conjunto com o Partido Trabalhista. O que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, eu não sei, ou daqui a um ano depois das eleições. Mas nessas eleições o Partido Democrata precisa concorrer em conjunto. Precisa concorrer em conjunto. Até porque hoje as pesquisas estão dando uma ligeira vantagem para a oposição, mas a gente pode esperar que o partido do Smotrich, o sionismo religioso, não vai concorrer sozinho. Eles vão se somar ao Ben-Gvir, ou eles vão ser somados ao Likud de alguma maneira, ou eles vão eleger um novo líder do partido, que é um cara menos impopular que o Smotrich. Alguma coisa eles vão fazer para não desperdiçar esses votos. Enquanto o Netanyahu ele costura essas alianças para não jogar fora nenhum voto, a oposição fica nessa disputa de egos estúpida, que não consegue unir forças e dá para o governo de presente a vitória que eles tanto querem e a destruição da democracia. Né? É uma situação de autofagia
da oposição israelense, né? Que eles comem a si mesmos, né? E no final das contas, enfim, eles acabam se destruindo. É uma oposição completamente inábil, né? Que além disso aí, né, de ter da esquerda ter rachado aí na última eleição que permitiu com que o Likud tivesse a maioria, eles não conseguiram fazer absolutamente nada enquanto oposição, né? O Netanyahu, muito pelo contrário, levou o Guidon Sá, tirou o Guidon Sá da oposição e levou para o governo. O governo passado caiu também porque o Netanyahu trouxe uma deputada que era do partido do Bennett, né, a Edith Silman, que hoje é a ministra do Meio Ambiente. Ele tirou ela do governo, o governo perde a maioria, cai, e aí ela entra para o Likud, e agora ela é ministra, e depois o Netanyahu traz o Guidon Sar, ou seja, esses partidos aí da oposição, o Lapid, o próprio Bennett, né, que não conseguiu segurar os seus deputados, o Lieberman, o Gantz, o Ayer, são assim, completamente inábeis politicamente. O Netanyahu dá nós neles o tempo todo. Não conseguem propor, eles não são diferentes do Netanyahu, eles não conseguem propor absolutamente nada diferente do Netanyahu. E é por isso que nada muda também, né? Os eleitores do Netanyahu são fiéis a ele, continuam lá, e a oposição, enfim, hoje, né, nas últimas pesquisas que saíram aí na semana passada, a gente comentou delas, né? Comentou da pesquisa que saiu no Canal 12. O bloco do Netanyahu tinha 51 cadeiras só, né? Ou seja, nove ainda precisam, eles precisariam de 10, né, para ter maioria, mais 10, o que é muita coisa. Mas, enfim, tudo é possível, né? Vamos ver o que vem pela frente. E é uma coisa, né, que um dia a gente conversando off, você falou um negócio que é muito correto. Essas próximas eleições elas acabam sendo meio que um plebiscito, né? Se o Netanyahu consegue montar um governo, se ele tem maioria, vamos supor, se o bloco dele hoje, né, contando aí, o Likud, os partidos da extrema-direita fascista e os partidos ultra-ortodoxos, se eles conseguem ter maioria, cara, é o fim do Estado mesmo, né? Aí é derrocada total, porque a população vai ter dado o aval para o projeto deles, né? Hoje eles não têm maioria na população, né? Mas caso eles tenham, aí é a população fazendo o Vzinho ali, malandro, e aí é o salve-se quem puder. Vamos ver aí, até outubro isso deve estar resolvido. Bom, João, é isso. Vamos então para o nosso terceiro bloco, para o personagem da semana, palavra da semana, Correio dos Ouvintes e outras cositas más. Bom, gente, personagem da semana é meu, aí, tô de volta. Semana passada eu não trouxe, mas essa semana eu trago. E quem trarei Shai Agnon. Quem é Shai Agnon? Shai Agnon é basicamente ali o cara da literatura israelense. Ele foi o único escritor do país a ganhar um prêmio Nobel de literatura. Isso em 1966. E, obviamente, é um feito aí enorme. Nasceu na Polônia, numa região que hoje é pertencente à Ucrânia. Veio para cá, para Jerusalém, e se tornou para Israel. Quer dizer, na época, né, não tinha Israel, era Palestina ainda. Depois, Jerusalém, quer dizer, Jerusalém já existia. E ele começa a escrever e escreve muito sobre essa transição, né, da diáspora para a autodeterminação, né? Ou seja, saindo da diáspora e vindo morar aqui na Palestina e depois em Israel, e como era a relação aí dessa mudança aí, né, da vida nova, o recomeço, essa coisa toda, né? Só para vocês terem noção, a importância dele aí como escritor, ele teve o rosto, né, dele, o rosto dele nas notas de 50 shekel por muito tempo, era a cara do Shai Gnon, e uma coisa que chamava muita atenção na forma dele escrever é que ele fazia meio que uma mistura do hebraico moderno com o hebraico bíblico, com um pouco de ídis, ou seja, era uma coisa meio louca ali que ele construía, fazendo a forma de escrever. Não era no hebraico moderno, né? Era uma coisa ali meio misturada ali entre várias coisas. E muita gente, inclusive, compara ele com Kafka, né? Por conta dessa transformação, dessa mudança, assim, dessa forma diferente de escrever e de fazer literatura.
Um dos livros mais famosos dele se chama Ontem, Anteontem, que fala sobre os primeiros imigrantes de Israel. E tem um chamado também Um Conto Simples, que é uma análise psicológica sobre amor e pressão social. Enfim, o cara aí que merece o destaque, né? Um super escritor, um cara que veio para cá, fez a diferença, e merece, né? Aí o nosso destaque. Fica aí, então, o personagem da semana, Shai Agnon. Inclusive, uma coisa interessante, ele morava ali em Talpiot, né, um bairro de Jerusalém. Ele conseguiu, inclusive, com a prefeitura, de que a rua em que ele vivia ficasse. A casa dele é um museu hoje. Talpiot Mizrach, na verdade, se eu não me engano, Arnona, aquela região ali, que era perto do kibbutz, Ramat Rachel. E ele. Perto da E ele Embaixada dos Estados Unidos, né? isso, exatamente, ali atrás, né? Qual é o nome daquela rua? Tem a rua ali, a Sharon, minha esposa, morou ali quando eles eram novos ali. Enfim, cara, ali naquela região Eu ali. trabalhei muito tempo ali perto, passei muitas vezes em frente à casa de Shai É, Agnon, nunca entrei lá. Na eu verdade, também nunca li não. Shai Agnon, isso é uma carência minha, devia ter lido já. Então leia, João, leia. Ontem, Anteontem, um conto simples. São dois livros diferentes. O Ontem, Anteontem não é um conto simples. Enfim, tá aí, Shai Agnon. Inclusive, deixa eu voltar aí a curiosidade. Ele tinha conseguido com a prefeitura de Jerusalém que a rua em que ele morava, em determinados períodos do dia, não passasse carro, para que ele pudesse ter o silêncio para escrever. Enfim, tá aí. Shai Agnon, no personagem da semana. João, palavra da semana, cara. Tem alguma ou vamos de área disso aqui, cara? Então, eu vou aproveitar e vou falar sobre o Ramsin, que eu fiz a Vai lá. pesquisa aqui, fiz a pesquisa, fui no chat GPT. Então vamos ver Isso aí, pô. se está falando a Acessou, verdade ou acessou, não. pô. Aí eu não sei, né? É o Linguistas podem estagiário, é opinar. o nosso estagiário, Pois cara. é, então, Ramsin, na verdade, é a palavra em árabe, né? Mas que foi adotada pelo hebraico. Tem muitas, inclusive, a gente pode fazer uma sessão só disso um dia. Mas Ramsin significa Sabava. 50 em árabe. 50 é porque esse vento com poeira, ele, segundo o ChatGPT, né? Ele era descrito no Egito e também na região do Levante. O Levante é a região que engloba Israel, Palestina, Jordânia, pedaços da Síria, do Líbano, né, essa região aqui. O nome era dado 50 porque os egípcios diziam que esse vento durava 50 dias durante a primavera. 50 dias da primavera você tinha esse Ramsin. Pode ser que seja verdade ali para o Saara, né? Ali para o deserto do Saara. Aqui não são 50 dias na primavera, até porque 50 dias é mais da metade da primavera. Mas, de fato, na primavera e no outono, esse é um fenômeno mais recorrente nas estações de transição. Então, a palavra Ramsin, que significa 50 em árabe, Rams é 5, Ramsin 50, que é o nome desse terrível vento com pó do deserto, poeira do deserto, que às vezes nos aterroriza em conjunto com ondas de calor, e que, quando terminam, quase sempre, quando não é no verão, são sucedidos por um dia de chuva, né? Que, enfim, que limpa um pouco o ar para a gente poder voltar a respirar aquele ar, pelo menos um pouco mais limpo aqui. É isso, Ramsin. Vamos lá, puxa, aquela porra poeirada, cara. E já que eu falei Ramsin, vou aproveitar só para estender. A onda de calor sem o pó, em hebraico a expressão é sharav. Hum? Fica aí, então essa palavra também. E na previsão do tempo se usa mais o termo sharav do que Ramsin, inclusive quando tem Ramsin. Sharav é a expressão hebraica para onda de calor, né? Para um excesso de calor. João, você prefere Ramsin ou Xarav? Prefiro só o sharav. Porque senão tem que comer poeira. Vem cá, cara. A meleca sai muito seca quando tem poeira, cara. Então, cara, Qual, essa vez nem qual o saiu tanto, mas tamanho, qual o tamanho das melecas que você tira do nariz dos seus filhos em dia de poeira, João? cara, não muito não, sabia? Meus filhos não Olha, produzem muita meleca, não. cara, não, Aliás, o agora ChatGPT são também dizendo aqui, ó, maiores que já. charava é um termo que aparece na Bíblia também, né? Em Ó, Isaías tem uma parte que ele diz Lo yakem sharav veshemesh, que é não ferirá o calor abrasador nem o sol. Então a palavra sharav ela é bíblica. Hamsin é uma Isaías. expressão adotada do árabe, como eu comentei, não está na Bíblia.
É isso, João. Vem cá, Correio dos Ouvintes. A gente fez lá a nossa meia-culpa aí, né? O nome do nosso queridíssimo ouvinte que comentamos, Miguel Krasner, que a gente comentou errado na semana passada. Tem mais algum Correio dos Ouvintes aí, cara? Então, teve uma pergunta, né? Teve comentários aí, elogios e tal, mas não teve nenhuma pergunta, nem nada que é relevante a gente repercutir aqui no podcast. Não que os comentários não sejam relevantes, não me entendam mal. Mas enfim, a gente não gosta muito também de Perguntas. ficar se bajulando. E quem quiser fazer o debate, né, por escrito ali em comentários do nosso podcast nas redes sociais, né, ou no próprio Spotify, em outros tocadores, no YouTube. Enfim, a gente deixa aberto aí para o pessoal comentar o que quiser. A gente não repercute aqui porque, enfim, senão o podcast ficar ainda mais longo, né? Mas sinta-se à vontade para escrever o que vocês quiserem, com respeito, por favor, só. É a única coisa que a gente pede, o que é o caso de 99% dos comentários que a gente recebe. É isso, eu vou dar uma dica cultural também, gente. Já que vocês chegaram aí ao final do nosso podcast, eu participei de um outro podcast essa semana, podcast do IB, e eu com isso, acho que falando aí sobre as futuras eleições. Tá lá, para quem quiser ouvir, saiu hoje, se eu não me engano, ou acho que foi ontem, hoje não sei. Mas enfim, tá lá para quem quiser ouvir, vocês também têm acesso às coisas que eu falei sobre as eleições enfim, desse ano, né? A princípio, se tiver. Bom, João, é isso, cara. De acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui. Algo mais a declarar? Nada mais. Nada mais a declarar. É isso. Ficamos por aqui então. Nos falamos na semana que vem e gravamos nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bom, gente, como já é tradição, no final do nosso episódio, nomeamos e agradecemos todas as colaboradoras e colaboradores do nosso podcast. Fica aí, então, muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo apoio. E para quem quiser e puder apoiar o nosso projeto independente e ainda não faz, é possível fazer pela plataforma Apoia-se, apoia.se do lado esquerdo do muro, isso caso você more no Brasil, e pela plataforma Patreon, para quem vive no exterior. É patreon.com do lado esquerdo do muro. Os links se encontram na descrição do episódio. Aí vai! A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Alé Edelstein, Alex Gruppenmacher, Alexandre Weiss, Amir Arones, André Mermelstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Beatriz Bracher, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Bruno Ruffier, Caco Ciocler, Camila Witt da Rocha, Carlos Grum, Carolina Brant, Cecília Alca, Clarice, Cláudia Belfort, Cláudio Dailac, Cláudio Solon, Daniel Becker, Daniel Korn, Daniel Schor, Daniel Weinfels, Daniela Hotban, Daniele Maromai, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, Davi Bessler, Davi Koifman, Débora Blanc, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Fabiana Rufato, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegar, Fábio Gleiser, Fábio Luxo, Felipe Yachimovitz, Fernanda Weitzman Becker, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Levi, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Júlia Mordente, Gabriel Brown Silva, Glenda Rubstein, Gustavo Frota Pereira, Gustavo Gorenstein, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Iago Oliveira, Ida Sandes, Igor Gak, Igor Sender, Ilan Chomrone, Ilana Laffer, Ilana Stein, Isaac Guanais, Isadora Chamis, Jacob Blumer, João Renato Altman, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Leonel Campos, Liana Fonseca, Luana Lima, Luciane Martins Zilbergeld, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Maria Célia Moscati, Maria Fison, Mariana Sampaio, Marília Neustein, Maurício Landi, Mária Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Miguel Krasner, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Padu de Almeida, Rafael Boquerri, Rafael Fleischmann, Rafael Sterne, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto Mai, Roberto Tonani, Rogério Kuckerman, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Rui Bezerra, Sara Liebman, Sérgio Goldbaum, Chaz, Sidney Weissman, Silvia Mai, Tatiana Gruberger, o Heider Pires Souza, Vitória Albino, Yael Katz, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer,